Olá, como vai você? Eu estava aqui lendo a minha revista de barcos. Mostra os 100 maiores barcos, muito interessante. São barcos, lanchas. Eu gosto muito do mar, apesar de eu morar numa cidade onde não tem mar. Hoje choveu bastante, uma tempestade de vento. Aí isso me lembrou uma história, a história de um filme que eu assisti há muitos anos atrás. A história de um barco pescador. Na verdade, era um barco muito grande, se assemelhava ao tamanho de um navio. E nesse navio, tudo que a tecnologia estava presente. Imagina que tinha radar, comunicação por satélite, GPS, ele tinha equipamentos de sonda para checar onde é que estavam os cardumes de peixes. Em alto mar eles sempre iam pescar. E aconteceu que no filme era provavelmente o mês de julho para agosto e eles estavam naquela região do Golfo do México. E eram somente profissionais, pessoas com muita experiência que trabalhavam nesse barco. E aquele ano eles queriam ganhar muito dinheiro. O interesse deles era encher os porões do barco, só de peixes, para conseguir ganhar muito dinheiro e dividir entre eles, e dividir entre a equipe. E aconteceu que, bem quando eles estavam em alto mar, que eles já estavam conseguindo captar peixes, vários cardumes de peixes, deu nas notícias que estava se aproximando um furacão. O furacão se formou lá na África e vinha naquele sentido do Golfo do México. Furacão muito forte, categoria 4. Os ventos são mais de 100 quilômetros por hora. Aí tu imagina isso em alto mar. As ondas são gigantescas, mais de 3 metros de altura. E eu não sei se você sabe, um pequeno barco, quando vem as ondas, ele se agita muito. As ondas sobem e o barco desce. O barco sobe e as ondas descem. É impressionante. Só profissional para estar em barco assim de pesca. E a história diz no filme que eles não sabiam que vinha a tempestade, esse grande furacão. E no meio da pesca, de repente, tudo mudou. Começou aquele vento forte, as ondas gigantescas. E o capitão tentou de tudo. A tripulação, os ajudantes tentaram de tudo, mas no filme mostrou que a tempestade foi muito maior que eles, que a experiência deles, o profissionalismo. E as ondas gigantes do furacão, o vento, o barco ficou pequenininho assim, ó, e a onda, ó, engoliu o barco. E o barco afundou com todos os tripulantes, capitão, todos os ajudantes, os pescadores profissionais, toda aquela tecnologia foi para debaixo do mar. As águas engoliram o barco. E aquela cidade, mais tarde, prestou homenagem àqueles heróis da pesca que nunca mais retornaram. Aí essa história sempre me lembra, quando eu penso nessa história, eu me lembro na Bíblia, aquela história que conta em Marcos capítulo 4. Quero compartilhar contigo. Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. A palavra do Senhor diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te! Aquieta-te! E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé?
e sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muito interessante, né? Jesus estava no barco e os pescadores temeram a tempestade. E Jesus estava lá, tirando uma siesta, tirando um cochilo, dormindo bem calmo. Enquanto isso, ali, os pescadores, os discípulos, temendo a morte, chegou a esse ponto, ficaram preocupados que o vento ia afundar através das águas que estavam entrando no barco, o barco ia afundar e eles iam morrer. Que ponto que chegaram, né? Lembra-se sempre, você, Jesus está no teu barco, não tema. Eu aposto contigo, se eles tivessem entendido que Jesus estava lá com eles, eles iam pensar assim, o que Jesus está fazendo? Eu vou fazer igual. Jesus está aí dormindo, descansando, tirando a siesta enquanto está essa tempestade. Vou fazer igual. Tinha ido lá perto do Senhor e se deitado e dormido, tirado uma siesta. E aposto que quando eles acordassem, eles já estavam na outra margem, vivos, e já não tinha mais nenhuma tempestade. Imaginem só, né? Então, por isso que eu te peço, por favor, leia o manual de sobrevivência, a Bíblia. Está aí as instruções deixadas pelo Senhor, todas as instruções. Tem aí várias promessas do Senhor para a tua vida. Muitas promessas do Senhor. Permanece em Jesus. Lembra-se que Jesus, com seus discípulos, antes dele ser julgado, antes dele ir para a cruz, ele falou para os seus discípulos: permaneçam em mim e ama ao teu irmão, permaneçam em mim. Tu tem que permanecer em Jesus. Lê a tua palavra, lê a Bíblia, lê o manual de instrução, aí ir memorizando os versículos, pedir para o Senhor para te dar sabedoria, entendimento, para colocar em prática as suas instruções, seus ensinamentos. Nós temos sempre que nos espelhar em Jesus. Ele é o nosso modelo. Lembra-se quando tu quer replicar uma peça, tu quer replicar um quadro, tu tem que ter um modelo original. Aí tu consegue copiar. Tá legal? Então, nosso modelo original é Jesus. Nós temos que nos espelhar a ele. Tu tem que copiar o que ele faz, o que ele fala. E para isso tu tem que conhecê-lo. Pede para o Senhor para te dar entendimento e tu conhecer mais e mais dele. Nós devemos conhecer mais e mais do Senhor Jesus. Aí, a gente lendo aqui a palavra é tão bonito, é tão bom, vai te alimentando da palavra, do conhecimento. Vai te dando sabedoria. Aí tu te lembra, quando está aparecendo aquela tempestade, aquele vento forte, aí tu pensa, o que Jesus faria nessa situação? Como eu posso resolver isso, Jesus? Pede para o Senhor que Ele vai te revelar, pouco a pouco. Jesus vai te revelar. Aí eu quero concluir com algumas palavras para você. Temos que aprender mais e mais de Jesus, que Ele é o nosso modelo, ali nós devemos nos espelhar a Ele. Te exorto a ler a Bíblia, manual de sobrevivência. Te exorto a permanecer em Jesus. Não sai da proteção de Jesus. Nem 1 centímetro, nem 1 milímetro. Tá legal? Fica sob a proteção do Senhor Jesus. Permanece nele. Aí tu vai ter muitos frutos. Que é para a honra e glória do Senhor os frutos. E para te se encher do Espírito Santo. Como tu pode te encher do Espírito Santo? Renovando a tua mente através da palavra, da Bíblia. Aí te esvaziando daqueles pensamentos, aqueles filmezinhos que tu tinha na tua mente que não eram bons. Eu não vou dizer nem que filmezinhos são esses, mas tu sabe. Tira esses filmezinhos daí da tua mente. A tua palavra, os palavrões que tu falava, vai te esvaziando desse teu velho eu.
e vai te renovando, renovando a tua mente através da palavra e te enchendo do Espírito Santo. E tenha fé, Jesus está aí dentro no barquinho. Tu não está sozinho, não. Lembra-se que Jesus enviou o Consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo vive dentro do teu coração. E lembra-se disso. Nenhuma tempestade é maior que o nosso Deus. Basta Jesus dar uma ordem e tudo fica calmo. Foi assim. E assim será na tua vida. Permanece em Jesus. Jesus te ama muito. Na paz do Senhor. Fica na paz do Senhor.